E aí galera, aqui é o professor Lucas, sou professor de Física aqui do Estratégia Vestibulares, com mais uma dica no nosso projeto de 100 dicas para você gabaritar a Física. Hoje, a dica de número 36, acerca do calor específico e da capacidade térmica. O que é calor específico? Ele é uma propriedade intrínseca de material, intrínseca a uma substância. O que isso significa? A água, por exemplo, ela vai ter um calor específico. Isso quando no estado líquido. Quando ela estiver no estado sólido, ela vai ter outro calor específico. Assim como o plástico que compõe minha caneca vai ter um outro calor específico. E se ele estiver no estado líquido, ele pode ter um outro ainda diferente. Então, cada substância vai ter um calor específico diferente. Inclusive, isso é usado em laboratórios quando você não sabe que substância que você está trabalhando e você tenta identificá-la. Identificá-la como? A partir de tabelas de calores específicos. Você promove a ebulição, a convecção, que seja daquela amostra e determinar, isso aqui provavelmente é isso ou aquilo. Você já tem uma estimativa, uma chance, um caminho do que aquela substância pode ser. Em termos práticos, se você quer elevar em 1 grau Celsius 1 grama de uma substância, seja um sólido ou um líquido, você tem um calor específico. Como assim, Lucas? O calor específico da água vale 1 caloria por grau Celsius. Isso significa que quando eu quero aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, eu preciso fornecer para esse grama de água 1 caloria. Beleza? Daí surge a equação fundamental da calorimetria, que é importantíssima, que é o seguinte: a quantidade de calor que eu devo fornecer para a amostra é igual à sua massa multiplicado pelo seu calor específico multiplicado pela sua variação de temperatura. Unidades. Quem manda em tudo é o Czinho, é o calor específico. Se o calor específico aparecer em calorias por grau Celsius, a quantidade de energia vai vir em calorias, a massa em gramas e a variação de temperatura em graus Celsius. Lembro que a variação de grau Celsius, o passo da escala Celsius, é o mesmo da escala Kelvin. Se você tiver então um calor específico em caloria por grama Kelvin, você não precisa fazer conversões para variações de temperatura em Kelvin e em Celsius. Beleza? Lembro também que 1 caloria equivale aproximadamente a 4,18 ou 4,2, ou em alguns vestibulares até 4 mesmo. 1 caloria, 4 joule. Por que é importante essa conversão? Porque a gente costuma encontrar a quantidade de calor relacionada ali em calorias e precisa dessa energia em joule. Quando, por exemplo, você vai descobrir a potência de uma fonte em watts. Lembra que o watt é dado pela razão entre o joule e o segundo. Então é importante essa conversão. O que mais? Capacidade térmica, outro conceito é atrelado, também chamada de capacidade calorífica, se dá pela razão entre a quantidade de calor que se fornece ou recebe para um corpo e a sua variação de temperatura correspondente. Como assim? Czão, a capacidade térmica de um corpo, é dada pela razão entre a quantidade de energia e a variação de temperatura. Então, Czão vai vir em calorias por grau Celsius, já que você tem a quantidade de calor em calorias em quê? De energia, e a variação de temperatura em graus Celsius. Só que existe outra forma de calcular o Czão, que eu vou mostrar para vocês agora. Seguinte, se você pegar esse Czão como variação de temperatura, como uma quantidade de calor pela variação de temperatura e abrir a quantidade de calor pela fórmula do calor específico, você tem o quê? Massa vezes Czinho vezes a variação de temperatura. Corta fora a variação de temperatura e fica com um produto entre massa e calor específico. Sim, a capacidade térmica de um corpo pode ser escrita também em função do seu calor específico. De fato, se eu pegar o calor específico e multiplicar pela massa daquela amostra, eu vou ter a capacidade térmica dela. Cuidado aí com as unidades. Aqui, inclusive, ó, quilograma com grama, tá errado. Eu preciso da minha massa em gramas, se eu tiver o calor específico, em calorias por grau Celsius. E não confundam, por favor. Cuidado com as notações usadas. O Czão, capacidade térmica, costuma vir nas provas com C maiúsculo e o calor específico com C minúsculo. Por isso que eu costumo chamá-lo de Czinho e Czão. É para não confundir mesmo. Para fixar, tira aquele print maroto. Czinho é o calor específico, Czão a capacidade térmica. É isso, galera. Essa foi a dica de hoje. Um grande abraço e eu fico por aqui.